Olá, meus irmãos. Meu nome é Miriam Anita e eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa primeira reflexão do ano de 2021 e eu gostaria de iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, agradecidos que estamos pelo ano de 2020. Sabemos que foi um ano difícil, mas tu estiveste conosco. Que tu possa estar conosco também em 2021 e que todas as coisas sejam para a tua honra e para a tua glória. Que possamos aprender da tua palavra e colocá-la em prática. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto de hoje foi escrito pela irmã Bárbara Cabral. É um texto que está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então esse texto não é meu, é da irmã Bárbara Cabral. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? O texto sugerido, o texto bíblico, está em Lamentações, capítulo 5, versículos 15 a 21. E diz assim: a alegria fugiu do nosso coração. Em lugar das nossas danças ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão. Por que o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas? Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre. Tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? Nossa, imagine, né? Que desespero. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo nós sabemos que através do arrependimento a ira do Senhor cessa, né? Bom, o versículo-chave é o 21, que diz assim: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Bom, então a irmã Bárbara Cabral faz aqui uma analogia, uma ilustração referente ao uso do computador. Eu sei que nem todos nós conhecemos bem um computador, mas temos uma vaga ideia. Então, por exemplo, no computador tem uma lixeirinha de faz de conta, que quando a gente não quer uma coisa, ela vai para aquela lixeira. Tem arquivos que são bons, que a gente pode salvar. Tem arquivos que a gente chama de corrompidos, que eles não abrem de jeito nenhum, estão estragados. Enfim, a gente pode deletar alguns arquivos. Então, existe muita similaridade com a nossa vida real. Então, ela diz assim, quem não, né? Quem não fez um texto no computador, um texto enorme, ficou horas lá escrevendo e sem querer apagou? Porque no computador é assim, basta você mexer numa tecla e, bom, some tudo. Então, quando some tudo, o que acontece? Vai para a lixeira, um lugar chamado lixeira. E aí, basta a gente ir lá na lixeira, seleciona o arquivo que a gente queria e coloca lá, restaurar. Aí você dá um clique em restaurar e imediatamente, para nossa alegria, o texto volta para onde ele estava e a gente pode continuar trabalhando. Então, ela diz aqui que ela estava escrevendo essa meditação que a gente está fazendo agora e sem querer ela fez isso. E aí ela se lembrou de como Deus nos restaura. Então ela diz aqui que a gente foi criado para a glória de Deus, como está lá em Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então aqui a palavra do Senhor diz que nós somos feitos heranças e nós somos chamados a nos relacionar com Deus. Então não é bagunçado assim, a gente foi feito para um objetivo. E o objetivo está lá em 1 Coríntios 1:9, que diz que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, usando o exemplo da informática, ela diz assim, que a gente era arquivo perfeito, que Deus fez nós todo perfeitinho, como está lá em Gênesis 1:26, que diz assim: e disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então a gente era perfeito, mas cada ser humano resolveu pecar, como diz lá em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram, todos, não faltou ninguém, e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente foi feito perfeito, mas resolveu pecar, porque pecar é uma escolha. Então a gente acabou se tornando um arquivo corrompido, daqueles que eu falei para vocês, que não dá para abrir, não dá para usar, não dá para fazer nada. Então a gente foi corrompido pelo pecado. E aí o que aconteceu? A gente foi parar na lixeira, ou seja, no império das trevas. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, que é infinita, nos transportou para o reino de Cristo, como está lá em Colossenses 1:13, que diz aqui, assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. E também em Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Lógico, né? Se estamos em Cristo, teremos vida, né? Então, pelo perdão, a gente é restaurado pela graça, pela misericórdia, pelo favor que a gente não merecia de Deus. Então, basta a gente se arrepender, sinceramente, e a gente mudar de atitude, que o Senhor vai nos restaurar, vai mudar a nossa sorte, né? Como está lá em Isaías 1:27, que diz assim: vocês vão ficar com... Não, mentira. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Então o Senhor salva aqueles que realmente se arrependem. E lá em Oséias 6:2 tá assim: depois de 2 anos nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, isto é restauração, né? Nunca mais ficaremos apartados de Deus. Basta a gente se arrepender sinceramente. Então, talvez você já tenha experimentado a salvação, mas o Evangelho significa a restauração completa. Então, não adianta só o irmão aceitar Jesus Cristo e não andar nas pegadas dele, não se transformar num ser restaurado completamente, que busca cada dia a santificação. Então, aqui a autora do texto diz assim: em que área da sua vida você precisa de restauração? Então, saiba você que o Senhor restaura a sua visão. Então, lá em João 9:25 diz assim: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Então o Senhor restaura a nossa visão. Outra coisa que o Senhor restaura são as ruínas. E a palavra diz que edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isso está em Isaías 61:4. Que alívio, né? Que alívio saber que o Senhor nos restaura, mesmo que estejamos totalmente destruídos e assolados. O Senhor também restaura a nossa paz de espírito. E está lá em 2 Samuel 14:17. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. O Senhor é conosco em todas as circunstâncias. É por isso que Ele restaura a nossa paz de espírito. E Ele restaura também a nossa honra. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus armamentos. Naum 2:2. Então assim, você pode ter sido saqueado, pode ter sido assolado, pode ter sido destruído nesta pandemia por coisas que podem ter acontecido na sua vida, mas fique sabendo que o Senhor restaura a sua honra,
a sua paz de espírito, restaura as ruínas do seu ser e restaura a sua vida, como está em Salmo 71:70, que diz assim: Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Olha, são promessas maravilhosas para o nosso ano de 2021. Então, a imagem de Deus é restaurada em nós. O Senhor restaura a sua imagem em nós. Quando o Espírito Santo controla, ele também sustenta e fortalece. Está em 1 Pedro 5,10. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então só tem um jeito de sermos restaurados. É estarmos na videira verdadeira. É estarmos no Senhor Jesus Cristo. Então, saibamos que ele nos sustenta, nos fortalece. Você tem que se lembrar que a gente, você, eu, a gente é um texto de Deus. E assim, toda vez que a gente tiver errado com algum problema, ele vai restaurar a gente para escrever uma linda história em 2021. Então o Senhor tem todo o desejo de nos transformar em pessoas melhores. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Como eu sempre digo, não adianta você colocar a mão no fogo e falar: Senhor, permita que faça parar de queimar. O Senhor pode, sim, ser um lenitivo para suas queimaduras, para suas dores, mas você tem que tirar a mão do fogo, não é? Então, assim, em 2021, tem que ser como aquela pessoa. Eu quero até dar um exemplo que eu acho bem legal. Uma pessoa andando com uma xícara de café. Ela tá com uma xícara de café na mão e de repente vem alguém, empurra, abarrou essa pessoa e faz com que o café se derrame todo por tudo quanto é lado. Fica aquela porcaria. Aí eu pergunto para os irmãos: por que a pessoa derrubou o café? Aí os irmãos certamente dirão: porque alguém o empurrou. Não, mas na verdade não. Ele derrubou o café, sabe por quê? Porque ele tinha café dentro da xícara. Se ele tivesse chá, se ele tivesse água, qualquer outra coisa que ele tivesse, ele derrubaria. Então, ele derrubou o café porque ele tinha café dentro da água. Então, o nosso 2021 tem que ser assim. Se formos realmente pessoas restauradas, cheias do Espírito Santo, com todos os frutos do Espírito Santo, se formos pessoas que andamos nos passos de Jesus, a vida pode nos empurrar, nos abalroar, nos chacoalhar, pode fazer o que quiser conosco. O que nós vamos derramar é o que nós temos dentro de nós, que é Jesus Cristo. Então, amados, sejam firmes, constantes, fiquem fiados na palavra do seu Criador, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele cuidou da gente em 2020 e certamente cuidará de nós em 2021. Não percam as esperanças, estejam convictos que o Pai não nos abandona jamais. Bom, meus irmãos, eu termino aqui a minha reflexão com um abraço fraternal. O abraço, e primeiro abraço de 2021, um abraço de ursa. E nossa palavra de ordem, que é saudade. E olha só, em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. Amém? Fiquem na paz.